Salve galera, começando mais um vídeo aqui do Essa é Minha Cara. Cara, um vídeo que eu não costumo fazer muito não, que é um vídeo sobre resenha, né? Sobre review, como se fala na gringa, sobre um álbum novo. Uma análise aí, sem muita pretensão, é claro, de querer falar o álbum é espetacular ou o álbum é uma porcaria. Não é essa a jogada, né? A jogada é falar sobre o disco, um disco importante que foi lançado na semana que passou, agora, na última sexta-feira, na verdade estou gravando o vídeo no domingo, né? E na sexta-feira, anteontem, né, contando o vídeo a partir de, com referência de hoje, na última sexta-feira, foi lançado então o novo disco do Metallica, S&M2. É isso aí, cara. O Metallica tocando ao vivo com orquestra sinfônica, álbum que já foi feito, gravação que já foi feita há 20 anos, né? Até por essa referência, claro, que os caras resolveram fazer esse projeto novamente, né? Reviver esse projeto. Na época, ali em 99, a regência ficou a cargo do Michael Kamen, né? Que acabou falecendo 4 anos depois da gravação, prematuramente, né? Uma pena sem dúvida. E dessa vez a regência ficou a cargo do Edwin Outwater, mas nas duas oportunidades a banda tocou com a orquestra a Filarmônica de São Francisco. Os shows foram em São Francisco mais uma vez, inclusive nos dias. Os shows foram gravados nos dias. Foram dois shows, né? Dia 6 e 8 de setembro, aniversário deste que vos fala, né? Que tá chegando aí. Então, mais uma vez, o Metallica quis fazer esse projeto aí, marcando os 20 anos do projeto inicial. Eu, sinceramente, tenho lá as minhas restrições, ou vamos dizer assim, as minhas críticas com relação à intenção do Metallica de fazer isso. 20 anos, legal, até de comemorar, a gente tem visto um monte de banda lançar edições comemorativas de álbuns que foram lançados há 10, há 20, 30, sei lá, né? Tantos anos, datas redondas. Mas eu não sei, o Metallica que tem demorado tanto para lançar disco, será que não valeria a pena se esforçar um pouquinho mais para de repente gravar um disco de inéditas? A gente sabe que o Metallica hoje ganha a maioria dos artistas, né? Mas ou como todos, vamos dizer, artistas grandes, artistas do mainstream. Artistas do mainstream hoje ganham com shows, né? Não se vende mais disco. Então o Metallica faz turnês de forma incessante, né? Quando podia, obviamente. Então o Metallica parece que se concentra muito mais em fazer os seus shows e não se preocupa tanto, tem uma preocupação menor do que a média atual de gravar discos novos, obras novas. Mesmo tendo essa consciência geral de que hoje o que dá dinheiro para as bandas grandes e qualquer banda, né? Vamos ver, vamos colocar melhor assim. As bandas que vendiam discos normalmente sabem que hoje o que dá a grana é fazer show. Só que o Metallica eu acho que exagera um pouco nisso, né? Acho que em termos não de fazer show demais, mas de gravar de menos, eu diria. Então às vezes eu fico pensando se não era mais legal os caras lançarem um álbum de inéditas. Mas enfim, até porque o Hardwire do Self-Destruct saiu em 2016. 2019 tava para gravar coisa nova, né? Enfim, mas tá aí o S&M2, então, como eu disse, ou S&M2. Eu fiz lá aqui as minhas anotações, né? Para poder passar para vocês as minhas impressões com relação ao disco, com relação ao que eu achei. Mais uma vez, sem pretensão de julgar o disco como bom ou ruim, é apenas o que eu achei. E fiz isso muito em relação, em comparação com o primeiro disco, tá? Que eu lembro que eu gostei na época, demorei um pouco para comprar ali, tal, mas ouvi bastante, tinha um DVD, né? Eu não tenho até o DVD, mas assisti e tal, várias vezes ali na MTV. Então eu fiz uma comparação grande aí, inevitável, né, com o primeiro disco. São dois álbuns, né? É um álbum duplo, como também o de 99. A gente teve algumas repetições, tá? De músicas que foram gravadas, que foram tocadas, performadas no primeiro disco. Algumas se repetiram dessa vez. Olha, eu confesso que algumas sem muita necessidade. Eu acho que, por exemplo, Memory Remains é uma música que fica legal com a orquestra, mas eu não sei se precisava de novo. Né? Tanto que essa versão agora ficou igual ou até talvez inferior, cara. Porque eu gostava muito do backing vocal do Jason Newsted. Do Rob Trujillo é ok, é legal, mas acho que do Jason era mais bacana, não sei. A Outlaw Torn, que ficou fantástica na época da primeira gravação, agora também ficou um pouco talvez até inferior também. E o James estava cantando muito naquela época, ele estava muito focado na sua habilidade vocal. Então dessa vez ele ainda está cantando legal, mas não deu para superar aquela primeira gravação, né? Aquela primeira performance. E aí, falando um pouco, isso eu foquei nessas músicas aqui que se repetiram no primeiro disco, mas tem outras aqui que se repetiram ou algumas novidades. É claro que eu tenho que ressaltar isso também. A abertura ficou legal com o For Whom the Bell Tolls, achei interessante. Lógico que teve antes a abertura clássica com Ecstasy of Gold, assim como no primeiro disco teve Call of Cthulhu e tudo mais, mas aí a música mesmo com vocal, né, que começa o álbum, foi For Whom the Bell Tolls, achei interessante, ficou legal, uma novidade aí. As músicas do Hardwired que eles tocaram ficaram ok,
Inclusive Moth into Flame foi uma delas, achei que ficou bacana, né? Não posso reclamar. E, cara, é interessante ter No Leaf Clover, uma das músicas inéditas que o Metallica gravou na época, que é uma coisa que pelo menos agora podia ter, né? De repente uma ou duas músicas inéditas. Na época teve No Leaf Clover e Minus Human, agora eles repetiram No Leaf Clover, que é uma música que eu acho que é subestimada, cara, que o Metallica devia tocar mais. Que é uma música bem bacana, tem uma pegada bem legal. Tocaram de novo e mais uma vez ficou bem massa. E o que mais teve nesse disco aqui, no primeiro disco, no disco de abertura? Eu acho que foi isso. Disco 1, acho que foi isso. Aí o disco é dividido, a performance, né? E o disco divididos em 2 atos e tudo mais. Aí entra o segundo disco, aí eu fiquei um pouco incomodado, porque o começo é um falatório do Lars. Aí entram 2 performances da orquestra. Nada contra a música clássica, lógico, uma música muito importante, muito respeitada. Não é muito minha praia, eu gosto de cordas, essas coisas, dentro das músicas que eu gosto, né, do estilo que eu gosto, assim, então não sou muito fã. Então achei meio sacal, assim, sendo bem sincero. Eu preferia, como eu falei, que o Metallica tivesse colocado, encaixado músicas novas, de repente, como fez da outra vez. Então, tiveram 2 performances aí da orquestra sinfônica, contando em uma delas com o Metallica tocando junto, tá? Mas pra mim, dispensável, sinceramente. Entendo a intenção deles de ressaltar que é o trabalho da orquestra, mas para mim é dispensável, tá? E o que teve mais nesse segundo disco aqui? Umas coisas que me chamaram a atenção. Eu tô pra dizer que o disco 2 é um pouco melhor que o primeiro, cara. Ele sobe um pouco em termos de empolgação pra mim, tá? O que tem aqui, por exemplo, de interessante? Unforgiven 3, que muita gente fala mal das Unforgiven 2, Unforgiven 3, pô, Metallica não tem criatividade, que saco. Mas eu acho legal, cara. Eu gosto dessas músicas. Não sou apaixonado pela 2 e pela 3. A 1 é lógico, né? Que é uma enjoada. Mas a 2 e a 3 eu acho ok. E ficou legal essa gravação, essa versão da Forgiven 3. O James é uma música cantada num tom muito alto, então expõe um pouco a voz do James, que já não é a mesma de 20 anos ou de 10 anos atrás, né? Lógico. Mas no estúdio, lógico, que é uma coisa. Então ao vivo ele se esforçou, teve uma certa dificuldade para cantar essa música, mas pra mim ficou legal. Como ficou legal também All Within My Hands, que é uma música que eles ressuscitaram, cara, do Saint Anger. Já havia sido tocada, na verdade essa versão aqui é baseada na versão acústica daquele álbum que eles fizeram no Beneficente, lançaram no passado, um álbum acústico, né, da instituição deles, beneficente, né, não lucrativa, né, All Within My Hands Institution, é o nome da música, né, tudo através das minhas mãos. É uma música que eu gosto, já gostava na versão original do Saint Anger, ficou interessante na versão acústica e eles se basearam nela para fazer essa versão aqui do S&M. Ficou legal, ficou massa, gostei de ver essa versão. E tem um cantor de apoio, cara, que não é o Trujillo, não. Trujillo talvez até cante também, mas acho que tem um cantor ali, que faz parte da orquestra talvez, que cantou junto para dar um tchan ali na performance e ficou da hora. Quem mais teve interessante? O ponto alto, cara. O ponto alto do disco, pra mim, foi a versão de Anesthesia, Pulling Teeth, o solo do Cliff Burton lendário no Kill 'Em All. Não teve nada do Kill 'Em All no primeiro disco, né? Talvez nem combine, é um disco mais cruzão, mais toscão. E resolveram fazer essa versão agora da música instrumental, o solo do Cliff Burton, né? Pulling Teeth. Que massa que ficou! E tocado pelo Rob? Não. Tocado por um músico, eu não marquei o nome dele aqui, acabei esquecendo, não sei se é citado no disco, agora não me lembro. Mas um membro da orquestra sinfônica fez ali uma performance solo, através de um violoncelo, não sei nem se eu posso dizer assim, mas é um instrumento como, né, do tipo do violoncelo, mas todo eletrificado, ele aciona pedal no meio da performance, bem para chegar próximo daquilo que o Cliff fez na versão original, né, da gravação original. Então ficou muito bacana, o Lars entra no final ali junto para fazer aquela parte, né, que a gente sabe que existe na música, então ficou muito bacana, ponto alto do disco com certeza, a Pulling Teeth, tá? Essa versão solo, essa versão instrumental, né? Essa música instrumental, perdão. E aí daí pra frente, aí não tem muito mais surpresa, né? São as músicas que o Metallica nunca deixa de tocar, e eu achei incrível que não tocaram Sad But True, né? Eles tocaram algumas novidades, algumas deles repetiram, Sad But True eles deixaram de fora, né? Acho que é interessante, legal ter tocado, por exemplo, no Leaf Clover, como eu falei, e ter deixado Sad But True, né, de fora. Legal, mas a sequência que tem aqui, o final é meio óbvio. Wherever I May Roam, One, Master of Puppets, Nothing Else Matters e Enter Sandman. Então acho que é bem básico, nada muito espetacular, assim, nada muito fora do comum, aquilo que quem já acompanhou bem o primeiro disco, né, não vai ter grandes novidades. Ficou ok, ficou bacana, mas nada
fora do comum, nada que me surpreendeu, como eu falei aqui, a Pulling Teeth. Eu acho só interessante um detalhezinho que eu poderia falar, que na Nothing Else Matters, na versão original, eles não, o James não canta aquela parte final, bem no final, né, de cantar o primeiro verso, ou a primeira estrofe, né, vamos dizer assim, no final, né, so close no matter how far, e aí acaba com o dedilhado final. Não, da outra vez eles encerraram antes, depois do solo do James. Dessa vez eles incluíram essa execução aí da estrofe final para encerrar a música. Então achei interessante. Esse é detalhe de fã bitolado, tá? Isso aí eles podem relevar, se for o caso. Mas enfim, no geral, cara, eu acho que foi um disco ok, bacana, legal, assim, algumas novidades. Metallica é difícil surpreender a gente hoje, né? Eu, que pelo menos que ouvi tantos anos e tantas vezes, é difícil você ser surpreendido pelo Metallica, se não por um álbum totalmente de músicas inéditas, né? Então por isso é complicado. Óbvio que eu não tenho esse disco ainda, né? Ele não saiu fisicamente por enquanto, deverá sair, não sei quando, não sei se vai sair nacional, né? Já visto que Pearl Jam não lançou disco nacional, então vamos ver o que vai rolar. E se sair a versão aqui, eu acabo comprando, sim. Eu acredito que vai sair em algum momento, não sei se a pandemia afetou isso também, pode até ter afetado, mas eu deveria comprar, mas não com aquele entusiasmo, aquela coisa, porra, disco novo do Metallica. Não, eu vou comprar por ser colecionador, meio bitoladão, grande fã de Metallica. E você já ouviu? Tem pouco tempo de lançamento aí, mas você já ouviu? Galera que curte Metallica, ou os curiosos aí de plantão, se já ouviram, dá um salve aí pra mim, ou então ouçam, né, depois que que o vídeo for lançado aí, sei lá, né, que o vídeo for postado, ouçam e depois troquem uma ideia comigo aí para ver o que vocês acharam do SNM2 do Metallica, lançado aí 20 anos depois da primeira performance dos caras dessa forma, beleza? Depois a gente volta com mais um vídeo aí, é nóis, e fica uma pequena lembrança, uma pequena homenagem, só pra não deixar passar batido. É nóis.